Bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso. Hoje vamos tratar da temática da propriedade intelectual, tema desse nosso segundo encontro. Como de costume, temos ali uma apostila complementar que você pode acessar para retirar suas dúvidas ou buscar maiores esclarecimentos, e vamos aqui fazer uma rápida apresentação desse conceito. A noção de propriedade intelectual ela é própria do nosso tempo, né? Hoje em dia, a sociedade na qual a gente vive, inclusive para alguns teóricos, ela ganhou o nome de sociedade da informação. E o que é que eles estão querendo dizer quando dizem ou usam essa expressão sociedade da informação? Eles estão querendo dizer o seguinte: olha, no mundo contemporâneo, nos dias atuais, o valor da informação adquiriu tal monta nas balanças comerciais dos países que a gente pode dizer que a informação, o comércio de informação, o serviço de comércio de informação é hoje um dos serviços que movimenta fortemente as economias das grandes nações. Pensem comigo, por exemplo, o que Google, Facebook, Snapchat, Dropbox, Instagram, o que eles produzem? Qual é o produto dessas empresas? O que é que eles fabricam? Na realidade, todos esses negócios eles se assentam no comércio de informações. E não raro de informações nossas, pessoais, que nós abastecemos esses provedores, esses sites, essas empresas, e eles ganham dinheiro transacionando nossas informações. Então a gente vive em um tempo em que a economia está saindo de um eixo em que era uma economia fabril, industrial, que produzia produtos e serviços, e a economia se assentava na produção desses produtos tangíveis, para uma economia que tem uma boa base de produção de riqueza alicerçada em bens intangíveis, no comércio de informações, de ideias, de royalties, de criações. Esse tempo é denominado por Peter Burke de sociedade da informação. E o que isso tem a ver com a propriedade intelectual ou com o conceito de propriedade intelectual? É que ao longo da história da humanidade, essa noção de que os saberes poderiam ser apropriáveis por algumas pessoas é relativamente nova. Segundo Carla Rise, somente a partir do iluminismo ou do iluminismo europeu e das transformações que lá se passaram é que essa ideia de fato começou a ganhar espaço nas sociedades ocidentais. Para os nossos antepassados ou para as sociedades que viveram antes de nós, isso era algo meio que impensado. Mas o que é esse conceito de propriedade intelectual? Hoje no mundo existe um organismo internacional chamado Organização Mundial da Propriedade Industrial, que é um organismo multilateral, com inúmeros países membros, que regula, normatiza internacionalmente a gestão da propriedade intelectual. E esse organismo ele optou por não definir o que é o conceito de propriedade intelectual, mas dizer o que está contido dentro desse conceito. E ao dizer o que está contido dentro desse conceito, basicamente ele vai dizer o seguinte: todas as criações da mente humana, tudo aquilo que a gente é capaz de criar, tudo aquilo que a gente é capaz de desenvolver, está de alguma forma protegido pela propriedade intelectual. No direito, isso vai se manifestar dentro de dois ramos específicos: o direito de propriedade industrial e o direito de autor. Dentro do direito de propriedade industrial, a gente vai ouvir falar das marcas de produtos e serviços, a gente vai falar das patentes, dos modelos de utilidade, do desenho industrial, dos cultivares, das indicações geográficas, das topografias de circuito integrados, dos direitos conexos. Já dentro do direito de autor, a gente vai falar dessa propriedade intelectual que a gente
mais conhece no dia a dia, que são livros, são músicas, são desenhos, são pinturas, são obras de artes, enfim, tudo aquilo que tem a ver com o que alguns autores vão chamar de criações do espírito, né? Aquilo que antigamente a gente falava em relação ao dom, né? Então, fulano é um excelente músico, nasceu com dom para coisa, olha que composição, olha que letra, olha que obra, que romance, que poesia, que narrativa tem esse escritor. Esses direitos são protegidos como os direitos de autor. E os outros direitos que são criados para serem comercializados ou serem explorados nas indústrias, eles ganham o nome de direito de propriedade industrial. Ambos são protegidos no Brasil e no mundo. O Brasil é um dos países signatários dos acordos internacionais de propriedade intelectual, portanto a gente participa, é filiado à OMP e participa de todos esses tratados que regem a propriedade intelectual. Então a gente tem aqui, em território nacional, o dever de zelar pela proteção dessas propriedades. Grosso modo, poderia dizer para vocês o seguinte: o direito de propriedade industrial, ele tem um organismo, uma instituição do governo brasileiro que foi criada para fazer a gestão dessa propriedade industrial, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, você encontra as normativas, as diretrizes, as formas como você deve proceder para proteger a sua marca, o seu modelo de utilidade, a sua patente, a sua indicação geográfica, todo tipo de indicação e de proteção de propriedade industrial é protegida no INPI. E o direito de autor? Bom, o direito de autor, ele encontra proteção em outros órgãos. Por exemplo, se você é um escrito, você pode protegê-lo na Biblioteca Nacional. Se é uma música, você pode proteger em uma escola de música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, caso seja do Rio de Janeiro, ou proteger dentro dessas associações que você tem para gestão de direito autoral, tipo Abramos e tantas outras que existem no cenário nacional. Se é uma obra de arte, se é uma pintura, se é um desenho, você pode proteger na Escola de Belas Artes. Então, a depender do tipo de criação, você tem um tipo de instituição ou um caminho para a proteção desse bem que você criou, daquilo que é a sua criação. O que é importante saber é que no caso do direito de autor, você não é obrigado a ter registrado a sua criação em nenhum lugar, e a proteção, ela é internacional. O que isso significa? Escrevi e compus uma música. Então eu compus uma música em Campo Grande, Zona Oeste, Rio de Janeiro. Não registrei essa música em local nenhum, em nenhuma distribuidora, em nenhuma agregadora, em nenhuma associação, mas gravei ali um CDzinho com essa canção, escrevi a letra, eu sou o autor dessa música. Desse momento em diante, essa música está protegida no mundo todo, sem que eu precise ter depositado em lugar nenhum. Aí ela começa a tocar no Japão. Eu viro e falo, caramba, mas essa música é minha. Eu que compus essa música. Eu vou interpelar juridicamente o compositor japonês que está plagiando, que copiou a minha música. Eu preciso mostrar que eu tinha registrado a minha música? Não. Mas eu tenho que comprovar que fui eu quem compus. E isso é difícil. Às vezes é difícil você ter como provar que a sua composição é anterior àquela outra composição que está plagiando a sua. Então, embora o direito de autor não exija que você tenha um depósito pré-existente para garantir os seus direitos, a gente recomenda que sempre que você criar uma composição musical, um soneto, uma poesia, escrever uma obra, um livro, seja o que for a sua criação, proteja dentro do que for possível, dentro das instituições que estiverem ao seu alcance.
Mas, mesmo que não tenha protegido, a lei diz que a sua proteção está garantida, você só vai ter de provar em juízo que você compôs primeiro que o outro, e às vezes aí reside uma dificuldade. No passado, por exemplo, para ficar na questão da música, os compositores faziam o seguinte: escreviam a letra da música, botavam dentro de um envelope e enviavam aquela correspondência para eles mesmos. Aí você fala, mas eles botavam a composição dentro de um envelope e enviavam para eles mesmos? Por que eles faziam isso? Porque quando o serviço de correios processava, carimbava, colocava selo, ali tinha data e localidade da postagem, e o envelope ficava lacrado. Se alguém plagiasse aquela música, o compositor, quando entrava na justiça, levava esse envelopezinho e dizia, pode abrir, doutor, era aberto em juízo, pode abrir que aí dentro tem a letra da música, vê a data da postagem, é anterior a que o compositor que plagiou está usando. Eu compus, ele me copiou. Isso podia ser usado para prova dentro do tribunal, dentro de contendas jurídicas. Mas o mundo hoje em dia é muito mais dinâmico do que isso. Então, o que a gente recomenda é que compôs uma música, escreveu um poema, escreveu um livro, um soneto, busca os devidos órgãos nos quais você possa depositar e deixa ali reservada a sua obra. Um caso interessante é do programa de computador. Por exemplo, o programa de computador, ele é um direito autoral, é uma modalidade de direito autoral. Sendo direito autoral, assim como a música, a pintura, o desenho, não exige depósito pré-existente para que o autor tenha direito sobre sua criação. No entanto, num mundo como o nosso, em que todos os dias vários jovens desenvolvem diferentes aplicativos, o INPI, então, abriu a possibilidade de que se faça o registro do programa de computador, mesmo sendo um direito autoral, no âmbito do INPI. Então, se você é um desenvolvedor, se você é alguém que desenvolve aplicativos, jogos, trabalha com informática, desenvolveu alguma coisa nova, criou, acessa lá o site do INPI, busca programas de computador, tem um passo a passo ali para você seguir. Em 7 dias, seu aplicativo vai estar registrado e você vai receber em sua casa um certificado dando a você a garantia por 50 anos de titularidade daquela obra. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na apostila 5. Agora que você entendeu um pouquinho como funciona a proteção no caso do direito autoral, a gente tem de falar do direito de propriedade industrial, que aí já é diferente. Se no direito autoral não exige a obrigatoriedade do registro, no direito de propriedade industrial a obrigatoriedade é exigível. O que significa? Você cria uma marca, né? Você abriu uma lanchonete e aí faz lá delícias, sua mãe cozinha muito, sua esposa, sua família, vem de uma tradição de doceiras, de pessoas que fazem aperitivos e comidas, que são muito conhecidos por esses pratos que fazem. Aí coloca lá, em homenagem à sua mãe, Dona Gilda Delícias da Roça. Mas não registra essa marca. E você está ali vendendo há 1 ano, 2 anos, 10 anos, o sujeito vai em frente à sua casa ou no seu mesmo bairro e abre de novo a Dona Gilda Delícias. Você vai chegar e vai dizer, não, mas essa marca me pertence, eu estou aqui há mais tempo. Aí o sujeito que acabou de abrir a loja já foi lá no INPI, já depositou aquela marca e já registrou a marca. A quem vai pertencer essa marca? Provavelmente ao sujeito. Porque a lei brasileira, ela parte de um princípio que é do direito atributivo, ou seja, quem primeiro pede, primeiro leva. E a propriedade intelectual está dentro dessa perspectiva. Então, é claro que existem medidas jurídicas que podem ser tomadas se você for avisado a tempo, mas isso tudo tem uma temporalidade para você agir. Então, a melhor forma de proteger o seu ativo é não dormir. Criei uma marca, desenvolvi um produto, inventei algo. O primeiro caminho que eu tenho de fazer é procuro o INPI para fazer o depósito do meu pedido de registro de marca ou do meu pedido de patente. No caso da patente, sem ficar falando por aí sobre aquilo que eu inventei.
para que você também não torne nula a sua invenção, uma vez que você já tornou ela conhecida por todas as pessoas. Inventei algo, sigilo. Não quebre o sigilo da sua invenção. Busque uma curadoria, busque o auxílio de um escritório de propriedade intelectual, mas enfim, vá fazer o registro. Então, o que eu já entendi até agora? Que existe a propriedade intelectual. A propriedade intelectual é um conceito que não foi definido formalmente em relação à propriedade intelectual, é isso. Mas, ao contrário, diz respeito àquilo que está coberto por esse conceito. Dentro desse conceito, temos o ramo do direito autoral e temos o ramo do direito de propriedade industrial. No ramo de direito autoral estão obras fonográficas, livros, partituras, sonetos, enfim, toda aquela obra que a gente denomina de criações do espírito. No ramo de direito de propriedade industrial estão as marcas, as patentes, os cultivares, as indicações geográficas. São dois segmentos distintos. Direito autoral não exige obrigatoriedade do registro e a proteção vale no mundo todo. Direito de propriedade industrial exige registro e a validade desse registro, a proteção é nacional, ou seja, vale dentro do território nacional. Como vimos neste módulo, falamos um pouquinho sobre a propriedade intelectual. No módulo anterior, havíamos falado sobre empreendedorismo. Agora que já trabalhamos esses dois conceitos centrais do nosso curso, vamos começar a falar mais detalhadamente sobre aspectos da propriedade intelectual que lidam conosco ou com as quais nós lidamos todos os dias. No bloco seguinte, no módulo seguinte, nós vamos falar sobre as marcas de produtos ou serviços. E aí, mais detalhadamente, vamos falar sobre cada um dos diferentes signos existentes e previstos na legislação nacional. Até lá!